Ô, Mailson, esse escritor, esse produtor cultural, poeta, ator, diretor, editor, independentes, não é? Eles nasceram, né, no Mailson Furtado em razão de um projeto mesmo já desenhado para ser dessa forma, ou por uma razão de necessidade, ou seja, você sentia muita dificuldade de acesso a essas, mesmo com a internet, mesmo com as lan houses, né, dos pequenos municípios, no caso de Vajota e tal. Como é que nasce esse espírito de fazer algo, não é, de uma forma tão voluntariosa, né, tão corajosa também, espinhosa, né, porque imagino o trabalho que não dá. E, ao mesmo tempo, sofisticada, cara. Muito bonita, né? Muito. Assim, é uma aventura muito grande, assim, enfim, essa que é clichê isso, mas talvez é uma espécie talvez também de missão de vida. Mas assim, há vários parâmetros, assim, se a gente for pensar a questão da literatura, para a literatura é uma coisa, para o teatro é outra, né? Para o teatro é necessidade pura, né? Não há outra escolha se não for assim, né? Fazer teatral. Tipo, na nossa cidade aqui, desde então, até hoje, a gente não há qualquer prédio voltado à arte, né? Não há, né? Então a gente, para fazer teatro, a gente teve que criar nosso prédio, né? Teve que criar nossa casa, teve que criar nosso espaço, né? A gente descobriu que queria estar junto na época da juventude. Isso começa de uma forma, obviamente, amadora, né? Na época de adolescência, a gente se encontra enquanto uma turma de amigos se encontra e viu que gosta de determinadas coisas, né? De ouvir certa música que a rádio local não tocava, de ler algumas coisas que geralmente uma outra turma comum não debatia. Então essa turma começou a se juntar e começou a ver sentir essa vontade de se estar junto e de dar algum sentido também para esse lugar que a gente morava, né? E um dos motivos que a gente foi encontrando para isso foi a arte, né? Um dos primeiros foi o teatro, né? Porque é uma arte coletiva, né? E aí a gente encontrou esse motivo a partir do teatro, né? Então não tinha grupos, não havia um histórico teatral alicerçado na cidade, né? Então a gente foi no primeiro momento brincando mesmo de fazer teatro, no primeiro momento com a desculpa de estar junto, né? De estar junto, de estar se encontrando, de estar rindo um do outro, enfim. Né? E isso foi se alargando para outros objetivos com o passar do tempo. A gente viu que aquilo não era uma simples brincadeira, podia ser algo bem mais sério, né? Tanto no sentido artístico quanto no sentido da própria inscrição, estudos que a gente poderia fazer sobre o próprio lugar, ampliar esse sentido, e isso tomou uma outra dimensão que hoje a gente está aqui. Né? Hoje a gente tem esse grupo de teatro há 17 anos. Esse grupo hoje tem um espaço cultural aqui, né, que é a Casa de Arte Criar. Esse espaço tem uma sala de espetáculos que a gente recebe projetos quase que semanalmente, assim, com a agenda cultural quase que semanalmente, junto com alguns cursos perenes que a gente tem no espaço. Temos uma biblioteca comunitária, produzimos eventos assim que já fazem parte do calendário da cidade. Enfim, produzimos inúmeras montagens que conseguiram circular nível Nordeste já ao longo desses anos, enfim. Né? Então, foi esse trabalho. Então, o teatro em si, realmente não havia outra escolha senão essa, né? Porque o teatro é essa arte unicamente, exclusivamente da presença, né? Da presença e a gente, enfim, poderia ter... quero fazer teatro, sim, mas para fazer teatro, movimentar a cena daqui, tinha que estar aqui, né? Com a literatura é diferente, né? Um pouquinho diferente. Então, talvez tenha as duas coisas, né? Há necessidade e, num momento, às vezes, essa escolha também de se tornar esse independente, né? de ver isso, porque há prós e contras nas duas coisas, né?
nesses dois mercados que a gente for pensar, nesses vários mercados que a gente vai ter. Né? Então, no primeiro momento, para meu trabalho com a literatura, eu fui entendendo como é que se podia se fazer um livro. Na época eu sofri muito, assim, porque mesmo com a internet, esses encontros presenciais, na época ainda bem mais que hoje está muito mais fluido essa questão desses encontros virtuais, na época nem tanto, mas entender como se fazia um livro. Né? Então, eu não tinha ninguém a quem perguntar. Né? Eu sou o primeiro autor da cidade. Né? Então, não tinha eventos, não tinha uma livraria, não tinha autores. Né? Então, isso foi bastante dificultoso para mim. E eu fui entendendo quais as formas que se podia fazer um livro e encontrei, dentre elas, a que se tornou mais fácil e mais prático para mim, essa questão da autopublicação. Na época, não era tão comum como hoje a gente ter esse monte de editoras que recebem originais. Na época não era tão comum isso, no começo dos anos 2000. Era muito raro isso. Né? Ainda mais editoras que tivessem sites, que não tinha nem direito a redes sociais ainda, né? E tal. Então, era bem raro isso. Então, o principal caminho, o primeiro caminho que eu encontrei foi realmente a autopublicação, né? Então, desde sempre já mexo com computador e tal, então tinha alguma noçãozinha de design para fazer cartaz das peças de teatro e tal, né? Então, fui aprendendo, errando para aprender fazendo, né? Então, foi esse caminho, né? E isso foi acontecendo, né? Fui entendendo os outros caminhos, fiz alguns trabalhos com essa outra proposta de ser editado. Para mim, teve algumas questões assim que me frustraram no trilhar, e aí passou a ser uma escolha, né, a isso, né? E para isso fui me dedicar um tanto mais a estudar essa questão de edição, diagramação, esse próprio campo do livro, como é que poderia estar aqui, estar ali, como é que podia vender o livro, como é que podia distribuir o livro, né? Então, em certo momento, passa a ser uma escolha, né? E acho que a gente tem hoje essa talvez sorte histórica mesmo de viver nesse momento, né? Que há 15 anos isso seria impossível, né? Eu fazer tudo isso que faço aqui no sertão do Ceará, né? Então, há esse quesinho histórico, né, de sorte, de ambientação histórica, de estar aqui nesse momento, né? Porque antes acho que seria impossível, né? Então, passa por essas duas coisas, né? E hoje trabalho dessa forma independente, mas também acompanhando outras possibilidades, né? Também não fico preso só a essa possibilidade de publicação, não. Só surge uma oportunidade que é interessante para as duas partes, né? Tanto para a editora quanto para mim. Sim. Obviamente, a gente vai fazer com o maior prazer, carinho, né, afeto e tal, e seguir tentando espalhar, trabalhar a literatura, né? Que o livro ganhe o maior potência possível, né? Então, por aí, né?